Todas as quartas-feiras, o advogado trabalhista José Antônio Cremasco vem aos estúdios do Estúdio CBN, com perdão da relevância, para tirar da relevância, da redundância. Falar uma palavra dessa na frente do advogado, doutor Cremasco, boa tarde, coisa horrível. Boa tarde. Bom, agora vamos consertar, com o perdão da redundância, vem para trazer assuntos relevantes sobre o direito trabalhista. E tem um ouvinte aqui que desde a semana passada ele está esperando a sua resposta, doutor Cremasco, porque a gente tem 10 minutos de quadro, né? E às vezes não dá tempo de responder. A gente agradece a todos os ouvintes que vão mandando pergunta pelo 991869070, também pelo YouTube, pelo Facebook da CBN Campinas. Diz o seguinte, o nosso ouvinte que não mandou o nome dele. A minha filha, estudante de Direito, tem 18 anos e 8 meses. É interessante ela contribuir desde já no INSS por Seguridade Social, pensando em prevenir um caso de acidente, por exemplo? Bom, se a gente responder com as regras atuais e excluindo essa história do acidente, né, não valeria a pena. Porque com 18 anos, para chegar nos 60, né, ela vai ficar 48, 50, ela tem que pagar 42 anos de previdência. Nossa. Pela regra atual. Então, se fosse pensar só na aposentadoria, eu diria que ele poderia colocar o dinheiro numa poupança. Mas você vê que é um ouvinte diferenciado. Ele não está perguntando na aposentadoria, ele acrescenta no final. E num eventual acidente, aí que está o correto. Se ela sofrer alguma incapacidade como contribuinte, ela vai receber do INSS. Então, pela segunda parte da pergunta e pela observação, vale a pena, sim, ficar vinculada à Previdência. Se estiver pensando só na aposentadoria, pelas regras atuais, que é uma tragédia contra o segurado, né, foi um castigo para o segurado do INSS, aí compensaria ela começar a pagar com 50 anos de idade. Porque ela começa com 50, aos 65 ela se aposenta. Então, se ele guardar dos 18, são 17 anos, se ele colocar na poupança, ele vai ter um bom dinheiro reservado para a filha dele. E aí no caso do INSS, ele só retorna quando a filha se aposentar, né? E por enquanto, agora a idade mínima é 65 anos para mulheres, né? Por idade é 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Para a mulher é um pouco menos, mas a idade vai aumentando. Mas vamos considerar 15 anos de contribuição e 65 de idade. Bom, e outra pergunta, outra dúvida que fica. O senhor falou, né? Começa a pagar aos 50 e não aos 18. Existe variação nos valores a se receber na aposentadoria dependendo do tempo de contribuição? Sim, por exemplo, nessa modalidade de aposentadoria por idade, a MEI é uma solução, porque ela vai pagar 5%. E se ele tiver interesse, por exemplo, de uma cobertura num acidente, num seguro, aí ele teria que recolher 20%. Porque com 5% é só para aposentadoria por idade. Faz uma MEI para ela e paga 5%. Agora, não quero pagar os 20%, pega o carnê, recolhe e ela vai ter qualquer tipo de benefício. Auxílio maternidade, acidentes, auxílio doença. Mas então, como o senhor respondeu para o nosso ouvinte aqui, o melhor mesmo é colocar na poupança que rende mais, né? Como ela é muito nova, né? E no Brasil não tem essa cultura da prevenção. A gente acha que nunca vai precisar da Previdência. E hoje você vê pessoas com 70 anos de idade, abandonadas aí pelos filhos, pela família, que não tem renda nenhuma e não consegue nem o benefício de prestação continuada, que seria um salário mínimo. Tá certo que o valor é baixíssimo, mas 1.212 é melhor do que zero, né? Com certeza, doutor Cremasco, com certeza, qualquer coisa é melhor do que zero. Agora, a gente está falando de INSS, estou sabendo de casos, né, porque hoje em dia não se exige mais, por exemplo, eu trabalho muito em jogos de vôlei, né, antes para entrar no ginásio Taquaral,
tinha que ter o comprovante de vacinação. Para entrar em qualquer lugar tinha que ter o comprovante de vacinação. E no INSS, ainda precisa apresentar esse comprovante, já que eu soube de casos aí que teve gente que foi barrada. No INSS eu não tenho conhecimento como é o comportamento deles, mas eu tenho conhecimento de uma situação idêntica a essa que você está colocando, que é na Justiça do Trabalho. Exige a comprovação da vacina para entrar no prédio da Justiça do Trabalho. E eu soube de um caso dessa semana, inclusive, que o trabalhador foi para uma audiência e foi barrado e ele vai perder a causa porque todos os fatos que a empresa alegou serão tidos como verdadeiros pela ausência dele, por falta de uma vacina. Tá lá na porta, mas não pode entrar. Não pode entrar. Assim como tem muitos empregadores que exigem a comprovação da vacina e na recusa de apresentar ou na recusa de ser vacinado, tem promovido a demissão até por justa causa. Olha só aí que isso é estranho, porque a gente não tem uma lei específica sobre isso, né? Quem define isso? As autoridades que detêm o poder podem determinar regras, né? Por exemplo, na Justiça do Trabalho agora tem uma portaria do Conselho Nacional de Justiça recomendando aos tribunais que recomendem aos juízes para as audiências presenciais. E geralmente os prédios da Justiça do Trabalho têm aglomeração de pessoas. Agora com esse calor, não há ventilação, então nada impede que o juiz do trabalho exija que a pessoa seja vacinada e que a pessoa adentre ao recinto de máscara. E o empregador também, né? Porque você, de uma certa forma, num ambiente como esse, né, diferente daqui, com ar-condicionado, arejado e tal, você pode propagar uma doença porque ela acabou só em termos de decreto, né? Sim, em tese, né? Sim, em tese. Acabou em tese, porque na verdade ela não acabou, né? Não acabou de maneira alguma. E hoje, por exemplo, aqui no prédio que nós estamos, né, que tem clínicas médicas, para entrar na clínica, até o elevador não precisa mais, mas para entrar na clínica tem que ter a máscara. Então tem alguns locais que ainda tem essa exigência, né? E aí não se pode exigir que se atenda dessa maneira, né? Exatamente. Eu tenho notado isso e os consultórios que exigem já vêm com a caixinha dando um brinde, né? Olha, use a máscara por exigência. Isso é uma cautela e a gente tem que respeitar, né? Sim, e aí nesse caso, perdendo a audiência, não dá para recorrer, né? Perdendo o processo, não dá para recorrer, não cumpriu as necessidades básicas. Porque se, por exemplo, né, já que a gente está indo para esse assunto, doutor Cremasco, se a pessoa ela se vacina hoje, no dia da audiência, então, valeria o comprovante, né? Vale. Então não é a questão do efeito, nada, né? É uma questão documental. Não é questão de efeito mesmo, né? É comprovar que foi vacinado, né? Porque um monte de gente que foi vacinado, né? Várias pessoas que foram vacinadas contraíram a doença. Então, mas assim, de peito aberto, eu vou entrar porque eu sou contra, porque eu não pego, porque eu sou forte. Tá bom, você pode ser tudo isso no seu ambiente. Agora, no ambiente da Justiça do Trabalho, da clínica médica, é muito justo que eles peçam isso. E os empregadores também, né? Porque você pode arcar com as suas consequências dos seus atos. Isso. Mas não pode colocar em risco as outras pessoas. Exatamente. Bom, a semana que vem a gente vai continuar falando sobre esses temas, né? E esse é muito polêmico, esse da máscara. O senhor sabe que chega comentário pra caramba. Infelizmente, a gente só tem 10 minutos pro quadro, mas semana que vem vamos retomar esse assunto, então, doutor José Antônio Cremasco, porque é muito polêmico. Vamos sim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Agora são 3h23, é intervalo, é? Então vamos para o intervalo.